Um grande salve, galera. Professora Poli da hora na área. E hoje a gente vai estudar um assunto delícia. Ó, a Maria, tô até emocionada. Emprego do hífen. Você sabe empregar hífen, meu amor? Vai aprender aqui agora com a prova, vai até aprender cantando. Eu não disse que eu tenho vários Polygrammatical Songs? Uma discografia. É, meu filho, mas para você usufruir desta discografia, você precisa entrar lá no Insta da Prof. Vou até anotar aqui. Se você ainda não segue, vai lá, dá aquele confere no Insta da Prof. Eu estou postando os Polygrammatical Songs lá para você aprender gramática cantando. Poly da hora é o meu sobrenome, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não fica achando que é Brag Nights, não. É meu sobrenome mesmo. Poly da hora na área, emprego do hífen. Vamos lá, meus amores? Bom, a gente vai dividir em dois blocos, tá? O primeiro bloco, só para você ter uma ideia aqui, ó. Primeiro, formação com prefixos, ok? E depois com palavras compostas. Prof, qual é a diferença entre formação com prefixo e palavra composta? Gente, prefixo, quando a gente pensa neste afixo, a gente está falando em um elemento mórfico em que a gente acopla a palavra ao radical e tem um determinado valor. Por exemplo, você tem aqui o radical leal, né? Aí você tem um prefixo desleal, maravilhoso. Agora, quando a gente fala em palavra composta, aí a gente não está falando mais de um afixo, a gente está falando de dois ou mais radicais. Como, por exemplo, guarda-chuva, como, por exemplo, beija-flor, ok? Então, são dois blocos. O primeiro bloco com prefixos acoplados a radicais, beleza? E o segundo bloco é quando a gente vai ver se existe hífen ou não em palavras compostas. Show de bola? Então, vamos lá, cortando para o material, emprego do hífen, professora Poli da hora. Bom, gente, em relação primeiro aos prefixos, tá? Eu tenho aqui, ó, o prefixo eis, dê uma olhada. Eu tenho o prefixo pré, eu tenho o prefixo bem, eu tenho o ante, super. Cara, prof, mas vamos tentar deixar de um jeito bem pragmático aqui o estudo, porque eu confundo um com o outro. Bom, então tá aqui uma tabelinha da salvação pra gente, tá? Bom, aqui na parte de cima, a gente tem quando nós devemos usar o hífen em relação ao prefixo e o radical, e quando a gente não deve aqui embaixo usar o hífen. Ó, aqui em sim com o hífen e aqui não, ok? Sim e não. Então vamos lá. Bom, com o hífen, com certeza em letras iguais, tá? Como assim letras iguais, prof? Quando o meu prefixo terminar com a mesma letra igual à letra iniciada do radical da palavra subsequente, hífen obrigatório. Acabou a história em hífen obrigatório. Micro-ondas. Lembra que micro-ondas não tinha? Mas micro-ondas tem demais. Anti-inflamatório. Olha aqui, ó. Super, super rápido. Terminou em R, a outra letra começou também com a letra R, então você vai colocar o hífen. Então a gente já faz um contraponto aqui embaixo, ó. Pegamos aqui a primeira, demos o check. Vamos dar check aqui, ó, na segunda. Letras diferentes, sem hífen, de jeito nenhum. Então, se anti-inflamatório lá em cima tem, aeroespacial não vai ter. Aeroespacial, autoescola, autoe, oe. Letras diferentes, nada de hífen, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, super inteligente, ó, terminou em R, a outra letra começou com a letra I. E é assim que escreve, tá? É uma expressão que você tem que emendar. Caramba, prof, eu não sabia que a gente emendava. Gente, você não emenda supermercado? Super bonito? Então tem que emendar super inteligente também, beleza? Agora, vamos aqui para cima. Se a palavra da frente começar com H ou com R, ó, dê uma olhada. Com H ou com R, aí você precisa colocar o hífen, tá? Por exemplo, aqui, ó, você tem supermercado juntinho, super inteligente juntinho, mas super-homem, ó, você tem que escrever assim, ó. Super, terminou em R e a palavra da frente começou com H. Super-homem, ok? Sub-humano. Se começou com R ou com H, você vai lá e coloca o hífen, pelo amor do Senhor. Show de bola? Vamos contrastar aqui embaixo. Quando é que a gente não vai usar? Bom, se o prefixo terminar aqui com consoante, igual ante,
e a palavra da frente começar com S ou com R, você vai deixar juntinho e você vai dobrar esse R e esse R. Por exemplo, você tem ante mais sala. Opa, terminou com vogal, começou com S, então tem que dobrar. Ultra romântico, terminou com vogal, começou com R, tem que dobrar esse R. Então é assim, ante, sala, mini saia. Opa, ultra romântico. Show de bola? Maravilhoso, prof, tô entendendo, tô entendendo. Opa. Ixi, já trouxe até questão pra gente fazer. Eita, Lele. Manter. Vamos botar aqui. Tá vendo bem, né? Trouxe até questãozinha pra gente fazer. Olha o tanto que a prof é uma querida. Bom, contrastando, gente, contrastando. Vamos aqui pro pré. Opa, eu coloquei de vermelho, mas é verdinho ali também, tá? Não tem nada a ver a mudança de cor, não. Vamos lá. Pré, pró, pós. Tônicos. Como assim pré, pró e pós tônicos? Gente, quando eu falo, por exemplo, pré-treino, opa, prof, ó, pré-treino, esse pré-tônico, ele necessariamente significa algo que aconteceu o quê? Antes. Então, pré-treino, pré-universitário, tá vendo? É antes. Aí você tem necessariamente sentido de que seja algo antes, igual pós-tônico, pós-treino, algo depois do treino. Porque quando eles não forem tônicos, eles não têm essa semântica. Por exemplo, pré-estabelecer. Eu preestabeleci. Eu prescrevi. Tá vendo a lógica? Então, nesse caso, eles não são tônicos. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem exatamente a diferença entre o uso do hífen e um pré, pós e pró-tônicos e eles átonos. Então, vamos pegar aqui em cima, ó. Pré, pós. Opa! Ó, pré, pós e protônicos, eles têm de ser separados por hífen. Ex tudo, gente. Ex você bota pro lado de lá, tá? Ex deixa bem longe. Então, ex-marido, ex-namorado, bota hífen ex. Então, pré, pró, pós, ex, sem, recém, a gente precisa colocar o hífen. E o bem também, tá, gente? Quando o bem, ele fizer parte de uma estrutura como prefixo. Porque olha só, você tá vendo que aqui na observação, aqui no asterisco, você tá vendo que no caso o bem aqui, ele equivale como advérbio, né? Quando eu falo que ele está bem próximo, é porque algo está muito, muito próximo. Show de bola? Então, ó, você pode ver que a semântica desse bem é diferente da desse aqui, ó. Então, o bem enquanto prefixo, hífen obrigatório. O bem enquanto advérbio, você não vai colocar. Show de bola? Então, a gente vai cantar daqui a pouco, tá? A gente vai cantar daqui a pouco, vai ficar bem bonitinho aí na sua cabeça. Bom, e aí, galera, aqui embaixo, ó, o pós, o pré, o pró, átonos, tá vendo, ó? Procriar, procriar, prestabelecer, ó, o có, o prefixo có, o ré, nada de hífen. Então, já dá até pra gente ter um spoilerzinho aqui, ó, na musiquinha, ó. Sabe aquela brilha, brilha, estrelinha? Você vai cantar assim, ó. Ex, pré, pró, pós, sem e bem, recém, além, hífen, tem, fim e início com letras iguais. Tá vendo, ó? Já já a gente vê isso aqui das plantas e dos animais, tá? Vamos pegar só os dois primeiros versos, ó. Ex, pré, pró, pós, sem e bem, recém, além, hífen, tem, fim e início com letras iguais. Aí põe nas plantas e nos animais, que a gente vê daqui a pouco. Aí olha a segunda estrofe, ó. Nada de hífen em correr, não. Cai o tempo inteiro em prova isso aqui, tá? Nada de hífen em correr, não. Cooperar, reescrever, não vai rolar hífen em correr, não. Não, não verbal, de jeito nenhum. Ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui para os prefixos. Bom, opa, opa, opa. Beleza, amores? Então olha só. Pré. Aqui, ó, bem aqui embaixo, ó. Pós, pré, pró, co e ré. Nada de hífen em co, ré, não, ou não aqui, ó. Então, não verbal, não governamental, de jeito nenhum. Show de bola? E aí, o mal tem algumas especificidades. Se a palavra mal tiver como prefixo e a palavra da frente começar com vogal H ou L, você tem que colocar. Até para dar uma questão de estrutura ali, bem bonita, né? Visualmente, em relação também
ao som, né, para ficar mais ortograficamente adequado. Então, quando você coloca ali, ó, mal acabado, coloca o hífen, mal-humorado, mal lavado, é aquele esquema de letras iguais. Letras iguais, tem que colocar o hífen, aquele mal lavado, tá vendo? Então, a gente acaba colocando tudo no mesmo bolo. E aí, o mal, com as outras subsequências, por exemplo, mal criado, aí você escreve juntinho. Show de bola? Vamos praticar? Vamos praticar. Então, você tem aqui, ó, submundo. Opa, prof. Aqui, ó, letras diferentes, bonitinho. Olha que bonito, prof. Como é que a gente tem que escrever submundo, gente? Escreve juntinho, nada de hífen, ó. Submundo. Hífen é com letras iguais, lembra? Submundo. Agora, cara, prof, mas R e H são letras diferentes. Só que a palavra da frente começou com H, lembra? O H é um saco, gente. A palavra da frente começou com H, ela tem a peculiaridade, tá? Com a hífen. Então, ó, você vai escrever como? Super, hífenzinho, homem. Beleza? Super bonito. Opa, terminou em R e a outra em B. Letras diferentes, escreve como? Super bonito. Supermercado, juntinho assim, ó. Super bonito. Agora, hiper. Opa, terminou em R, prof. Ó, fim e início com letras iguais. Você tem que colocar o hífen. Então, como é que fica? Hiper, rápido. Por isso que hipermercado não tem hífen, mas hiper rápido tem que ter. Show de bola? Autoexame, ó. Fim e início com letras iguais. Opa, mas aqui são letras diferentes. Então, a gente não pode colocar hífen. Colocar hífen. Lembra da música? Então, vamos lá. Fim e início com letras iguais. É para você pôr. Põe nas plantas e nos animais. Já já a gente vai ver essa parte. Agora, como as letras são diferentes aqui, ó. Autoexame. Autoexame. Olha aqui, ó. Fim e início com letras iguais a auto-observar. Tudo que é igual repele, tá, gente? Tudo que é igual repele. O ex repele, tudo que é igual repele. Ó, o proátono aqui, ó. Proceder. Não é que você cedeu depois. Proceder é uma coisa que aconteceu sucessivamente, tá vendo? Então não tem a semântica de algo que seja depois. Então esse pro é átono. Então não pode colocar hífen se ele for átono. Proceder. Agora aqui sim, ó, pró-vida. Tá vendo? Pró-vida. Favorável à vida. Pró-vida. Tônico. Ex. Tudo que é ex, bota separado, gente. Taca o ex pro lado de lá, ó. Ex-namorado, ex-marido, ex-namorido, ex-ficante, ah, Maria. Nada de hífen, correr, re, ó, re aqui, ó. Re, não, nada de hífen, então fica como? Reeleger, é assim que escreve. Neo é um prefixo normal, tá vendo? Aí na frente, gente, tem o H. Lembra que o H, ele é carne de pescoço? Tá com a hífen, ó. Neo, humanidade, neo-humanismo, neo-humanismo. Agora, neoliberalismo. Opa, letras diferentes, juntinho. Neoliberalismo. Muito fácil o hífen, né? Fácil demais. Ó o pré-tônico aqui, ó. Se o pré-tônico, como é que fica? Pré-treino. E agora o pré-átono, predeterminar. Predeterminar. Beleza? Nada de hífen, correr, não, correr, não, correr, não. Nada de hífen. Então, a linguagem é o quê? Não verbal. É assim. Agora aqui com H, né, gente? Então, você tem que fazer a fusão. Como é que fica? Ó, coabitar. Coabitar. Correu. Opa, você vai ter que dobrar. Lembra do R? Correu. Porque senão fica correu. Ó, dobra igual ultrarromântico. Beleza? Nada de hífen em corre, não. Tranquilos com os prefixos? Tranquilo demais, prof. Agora vamos para as palavras compostas. Tudo que é de bicho, tudo que é de planta, coloca hífen, tá? Tudo que é de bicho, tudo que é de planta composto, coloca hífen. Beija-flor, a planta lá, comigo ninguém pode. Não tem aquela espada que a nossa mãe coloca lá na varanda para evitar o olho gordo dos vizinhos? É espada de São Jorge, espada de São Jorge. Taca hífens, copo de leite. Não tem a planta? A flor? Copo de leite? Taca hífen.
Tudo que for de planta, tudo que for de bicho, taca hífen. Tudo que é de planta, tudo que é de bicho. Agora você entende a música. Vamos cantar a música? Então olha lá, ó. Você vai cantar assim. Ó. Eis pré-propós sem e bem, recém, além, hífen tem, fim e início com letras iguais, põe nas plantas e nos animais. Então essa parte aqui, ó, aqui é com hífen, ok? Com hífen. E aqui, ó, sem hífen. Nada de hífen correr, não. Nem em termos com preposição. Prof, eu não entendi essa questão dos termos com preposição. Porque copo de leite tem preposição, ó. Copo de leite tem preposição, mas não interessa. Tudo que é de bicho, tudo que é de planta, você vai colocar hífen, ok? Prof, então dá para mim um exemplo de estrutura com preposição aqui, no caso? Que eu não vou poder colocar o hífen mais. Por exemplo, quando você fala arco da velha. Não, porque aqui, ó, nada a ver, nada a ver. É porque arco da velha tem aqui exceção, tá? Água de colônia, arco da velha. Mas quando você falava, por exemplo, dia a dia. Ah, tá aqui escrito, ó. Oh, tô procurando aqui, mas tá escrito, prof. Dá uma olhada aqui, ó. Palavras ligadas por preposição, ó. Mão de obra, antes tinha hífen, não tem mais. Lua de mel, dia a dia, tá vendo? Cara a cara, frente a frente, gota a gota, nada de hífen, tá? Em palavras ligadas com preposição. Claro que aqui eu coloquei algumas exceções para vocês. Por exemplo, cor de rosa, água de colônia, enfim. Agora, gente, quando for expressões que remetam ao campo da zoologia, da botânica, acabou. É hífen. Show de bola? Então vamos lá. Demos o check no primeiro. Palavras compostas em geral. Decreto-lei, para-choque, beija-flor. Beija-flor lá que é trem de bicho, né? Guarda-chuva. Palavra vice, vice-presidente, vice-prefeito, coloca os adjetivos gentílicos, ó. Afro-brasileiro, sul-rio-grandense. Agora, cuidado, tá? Porque, ó, afro-brasileiro é um adjetivo gentílico, que é aquele de adjetivo pátrio, né? Do lugar de origem. Agora, cuidado, tá, gente? Afrodescendente, afrodescendente é junto, porque descendente é uma característica. As duas palavras não compõem uma nacionalidade. Afro-brasileiro, sim. Então, bota hífen, porque é um adjetivo gentílico. Afrodescendente é um adjetivo. Então, você não vai colocar. Show de bola? Só para os adjetivos gentílicos. Aí você tem cargos, primeira-ministra, você tem primeiro-ministro, você tem capitão-mor, diretora-geral, sempre vai colocar o hífen, tá? Em cargos. Onomatopeias, que é a recriação dos sons na oralidade, concordam? Então, ou na escrita, né? Recriação dos sons na oralidade, na escrita, tom. Então, quando você fala assim, para com esse zum, 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 para com esse zum, 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 se você for escrever, hífen, tá bom? Tic-tac, toque-toque. Bota hífen nas onomatopeias. Show? Maravilhoso. E palavras que perderam a noção de composição. Aqui, ó, paraquedas, madrepérola. Aí você vai precisar. Você não vai colocar o hífen porque elas perderam essa questão de a gente trazer o sentimento de que é uma palavra composta. Né? Então, quando você pensa em paraquedas, você pensa já no objeto, sabe? Paraquedas. Caramba, prof. Mas aqui, ó, guarda-chuva. Gente, é a gramática com aquelas peculiaridades dela, tá? Aqui eu tenho o verbo guardar, guardar a chuva, no sentido de proteger da chuva, de parar o choque, de evitar. Então, a gente ainda tem uma leve noção de composição nessas palavras, tá? Agora, para você não esquecer, a que realmente gera dúvida é paraquedas. Paraquedas, paraquedista. Mas aí são as palavras que você não vai esquecer porque elas são empregadas sem hífen, juntinhas, juntinhas, juntinhas. Beleza? E aí a gente canta, só que agora melhor do que isso é a gente fazer exercício. Vamos fazer exercício? O que o Sebrasp está dizendo aqui, ó? Conforme a ortografia oficial atual, o termo bicho-pau, bichinho lá, o bichinho é trem de bicho. Então coloca aí, ó, zoologia. Tudo zoologia. Tudo que é de bicho, tudo que é de planta, hífen. Então ele está dizendo que, conforme a ortografia atual, o termo bicho-pau deveria ser empregado sem hífen, gente. Sem hífen.
Aí aqui tá com hífen, né? Mas erro de ortografia. Deveria ser empregado assim? De jeito nenhum. O item 1 tá o quê? Errado. 2. De acordo com a ortografia oficial, o prefixo co, olha lá, nada de hífen em correr, não. Presente em coautor, une-se sem intermediação de hífen ao segundo elemento, mesmo quando este se inicia por o, a exemplo de coobrigação. Exatamente, porque nada de hífen em correr, não. É para você não esquecer, tá, gente? Ó, micro-ondas, micro-ondas, que é a regra lá das letras iguais. Mas o prefixo co não é usado com hífen. Vou até dar um zoom aqui para você olhar para mim. Nada de hífen em correr, não. Para você ter uma ideia, Sebrasp adora, as outras bancas também adoram. Vocês não vão colocar hífen em coautor, em correu de jeito nenhum, tá bom? Vamos à próxima, questão de número 3. No excerto, a relação entre terapeuta e paciente desenvolve-se a partir do estabelecimento de micro-objetivos definidos em conjunto, criando um ambiente de corresponsabilidade e estímulo que fortalece o processo terapêutico. Bom, nos termos micro-objetivos, aqui ó, micro-objetivos e corresponsabilidade seguem as mesmas regras para emprego ou não de aplicação do hífen, pois possuem prefixos da mesma origem, gente, de jeito nenhum. Então, ó, primeiro que os prefixos não têm a mesma origem. Segundo, porque a regra é diferente, né? Aqui, ó, micro-objetivos. Então, dois Os separa com hífen. Agora, corresponsabilidade, ó, nada de hífen em co, nada de hífen. Se a palavra da frente começou com R, você dobra esse R, tá? Então, são regras diferentes. 4. Conforme o acordo vigente, o termo cana-de-açúcar. Pronto, trem de planta. Se é trem de planta, tem que ter hífen. Acabou. Trem de planta tem que ter hífen. Então, ó, deve ser gravado tanto com hífen quanto sem hífen? Errado demais. 5. Segundo as regras de ortografia vigentes, o vocábulo cardiorrespiratório. Cardio mais respiratória. Dobrou o R. Lembra? Igual ultra romântico. Pode também ser corretamente grafado com hífen, desde que sejam respeitadas as regras de acentuação gráfica em cada um dos seus elementos. De jeito nenhum, gente. Por quê? Terminou aqui com vogal, ó. Terminou com vogal. E a palavra da frente começou com R, é igual ultra romantismo. Você tem que juntar e dobrar esse R do jeito que tá escrito lá. Beleza? 5 errado. 6. A grafia das palavras formadas pelo prefixo semi, como semi-crueza, semi-inteiro, por exemplo, obedece à mesma regra ortográfica que define a grafia das palavras formadas pelo prefixo co e ré, no que se refere ou não ao emprego do hífen. Gente, nada de hífen em corre, não. Nada de a música, gente. Vou dar outro close aqui, ó. Nada de hífen em corre, não. Beleza? São regras diferentes. Bom, semicrueza, por quê? Termina em vogal e a outra palavra começa com consoante, deixa junto. E aqui, semi inteiro, letras iguais, separado. Beleza? Quem foge dessa regra é o co e o ré. Você vai escrever cooperar junto, reescrever junto. Bom, 7. Nas linhas 5 e 8, já coloquei aqui o fragmento, tá? Há duas ocorrências do mesmo termo médico ou veterinário, as quais apresentam a grafia de maneira incorreta. Nesse caso, a utilização do hífen está equivocada, pois veterinário classifica-se como substantivo? De jeito nenhum, gente. Porque o veterinário aqui, ele está dando uma característica, tá? Ele não está sendo empregado como estrutura nominal de substantivo. Ele é um médico e a característica, tá vendo? Ó, vem com a palavra subsequente, veterinário. Então, é uma estrutura composta. Regra de palavras compostas, a gente coloca hífen via de regra. O termo graduação depois, olha lá, ó, foi escrito corretamente, conforme o acordo ortográfico vigente. No entanto, um termo que deve ser escrito sem hífen é paraquedas. É o que a gente viu, né? Olha só, coisinha, carne de pescoço. Bom, lembra que guarda-chuva é com hífen, né? Para-choque é com hífen. Agora, paraquedas, paraquedista, a gramática e as suas nuances, né? Você escreve junto, sempre juntinho, sem hífen, beleza?
Então, o item 8 está corretíssimo, tá? É o que ele está dizendo. Ó. No entanto, um termo que deve ser escrito sem hífen é paraquedas, exatamente. Beleza, meus amores? 9. Conforme as regras oficiais de grafia, coexistem. Poderia ser grafado alternativamente como coexistem. Nada de hífen em correr, não, de jeito nenhum. Errado. E a derradeira. Para construir um substantivo, o termo bem-estar empregado no segundo parágrafo poderia ser grafado em conformidade com a ortografia oficial sem hífen? De jeito nenhum. Lembra? A gente coloca lá, a gente cantou isso, inclusive. Vocês lembram? Olha lá a musiquinha, gente. Ó, ex, pré, pró, pós, sem e bem. Se bem for prefixo, né? Igual em bem-estar. Ok? Aí você coloca o hífen bonitinho. Como é que nós fomos? Tenho certeza que vocês arrasaram 10 de 10. Porque vocês são incríveis, tá? Então tenta fragmentar o estudo de hífen dessa forma. Canta a música, que ela é incrível, dá para você atender a muitas ocorrências cursivas, a muitos exercícios, e tenta dividir em dois blocos. Primeiro bloco, o emprego do hífen em relação aos prefixos, e depois, o segundo bloco, o emprego do hífen em estruturas compostas. Beijos, meus amores. Até o próximo bloco.